Fala, rapaziada, ligado aqui no canal GDFute. Vamos bater um papo legal aqui, torcedor. Vamos bater um papo aqui, ouvintes aqui do meu canal, né? Inclusive, quero agradecer a vocês, né? Tô chegando próximo da meta, graças a vocês, 7K. Então vamos por mais. Vamos juntos aí, tentando bater essa meta inicial aqui no meu canal. Conto com a sua colaboração, tá? Já tem aí, ó, Pix no rodapé da tela para que você possa também incentivar. Mas o papo aqui, gente, o papo aqui é sobre Daniel Paulista. Foi falado, já foi anunciado, inclusive. A gente vai mostrar aqui o anúncio oficial do esporte. O Daniel Paulista já falou para o torcedor do esporte tudo o que envolvia o coração dele ali para que ele voltasse mais aí, lógico, depois que ele tiver a coletiva de apresentação. Logicamente que aí vai ter várias perguntas e perguntarem a ele por que ele saiu do Remo e tal. Mas, de fato, a gente já sabe que ele ama o esporte, ele gosta do esporte, ele gosta do clube, ele gosta porque, pô, os momentos mais importantes da carreira do Daniel Paulista, sem dúvida, foi ao lado do esporte. Então, isso já é um ponto positivíssimo. Mas, qual é o projeto que vai ter o Daniel Paulista no esporte? A gente sabe já que o contrato é até o final do ano, é até o final do Campeonato Brasileiro. Mas qual é o projeto pós disso? A gente não tem a informação do contrato, né, batido e assinado por ele, mas a gente pode deduzir aqui, juntamente, eu e você, torcedor, a gente, torcedor também, trazer uma ideia de como seria, né, hipoteticamente, essas situações que podem agravar ou não a passagem do Daniel Paulista, a quarta passagem do Daniel Paulista aqui no esporte. A gente vai falar sobre isso, né? Vai falar também sobre a Copa do Nordeste, já tem os confrontos definidos. Inclusive, mais cedo, eu soltei um shorts aqui, né? No YouTube. E aí, também foi bem visualizado. Então, peço encarecidamente depois que você deu a passada. Mas aqui a gente vai mostrar também sobre os confrontos. Vai ter clássicos. Aliás, Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. E vai ter dois clássicos eletrizantes nessas quartas de final da Copa do Nordeste. Datas a definir ainda, mas a gente vai passar sobre essa informação aqui. Mas o foco total do vídeo é, sem dúvida, o Daniel Paulista. Então, fica aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício mental aqui, depois da vinheta, sobre o Daniel Paulista. Sobre algumas situações que podem acontecer. Hoje a vinheta. Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Estamos de volta, né, rapaziada? Estamos de volta, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação aqui no canal, GDFute. Você pode ser membro aqui do canal, então você vai clicar aí no botãozinho aí, ó, ao lado de inscrever-se, né? Então, seja membro também. Então, você pode concorrer aí a brindes aqui no canal. Bom, já sabe que eu lancei uma promoção, mas vamos em frente, né? Pode ter outras premiações mais à frente. Eu queria falar sobre o Daniel Paulista. Antes eu vou falar sobre a Copa do Nordeste. Teve jogos agora à noite. Tiveram alguns resultados, mas eu vou mostrar aqui, né, rapidamente, né, os gols de duas partidas importantes, inclusive dessas todas. Teve duas partidas que movimentaram a classificação e aí foram importantíssimas, né? A virada do Ceará em cima do Sampaio Corrêa e a virada do Bahia para cima do Náutico, né? O Náutico ficou de fora da classificação, está fora da Copa do Nordeste, foi eliminada e aí, de fato, quem classificou, os quatro que classificaram, fizeram o chaveamento. Vou mostrar o chaveamento daqui a pouco. Mas queria lembrar para vocês que o Daniel Paulista é expert em mata-mata, tá? Ele é um treinador que em tiro curto,
Ele funciona muito. E talvez o Sport tenha uma mudança de postura em poder conseguir, né, isso aí com mais louvor, né? O Daniel Paulista chegou ano passado na final da Copa do Nordeste, com o CRB bem arrumadinho. Claro, no primeiro jogo tomou taca, foi 2-0 para Fortaleza dentro do Castelão, sem que no jogo da volta, quem tomou taca foi o Fortaleza com o Vojvoda, sem que aí nos pênaltis o Fortaleza sagrou-se campeão. Mas o Daniel, ele sabe jogar essa competição. Então possa ser, de fato, que o Sport tenha mais caminhos brilhantes nessa competição quando sair as datas. Mas vamos aqui em tela mostrar sobre a matéria da Copa do Nordeste e aí a gente vai falar em seguida, né? A gente mostra os lances, os gols, aliás, dessas duas partidas que eu citei. Bom, Copa do Nordeste 2025, confira classificados, confrontos e cotas das quartas de final. Entre as partidas, destaque para os clássicos Bahia e Fortaleza, Sport e Ceará. São os dois clássicos eletrizantes que vai ter nessas quartas. Aí você vê aqui, ó, após pouco mais de 2 meses de atraso devido à falta de datas no calendário da CBF, ou seja, o calendário tá perfeito, né? Tá perfeito o calendário. A Copa do Nordeste, enfim, conheceu todos os times classificados para as quartas de final, que será disputado em jogo único, com mando de campo das equipes mais bem classificadas no grupo A e B. E aí eu fico falando, eu ouvi muito, o torcedor do Sport é incrível, ele vai sempre reclamar, principalmente no momento ruim, né? Mas ele vai sempre reclamar de alguma coisa. Estão reclamando que o Sport perdeu pro Altos e por isso que vai pegar uma pedreira. Mano, vocês ainda estão nessa de que o Sport vai pegar uma pedreira. Meu irmão, quando o Sport pega time baba, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Sport, quando pega time baba, é a mesma coisa. O Sport sofre, inacreditavelmente. Então, assim, eu não vejo muita diferença do Sport pegar uma equipe mais fraca agora e depois mais forte. Se o Sport pegar uma equipe mais forte agora e mais fraca depois, tanto faz como tanto fez. Eu acho que o Sport sabia o que estava fazendo, o Pepe que não sabia, provavelmente, mas eu não vi nenhuma diferença se o Sport pegasse Ceará, Vitória, enfim. Ou então pegasse um chaveamento do Vitória, que está muito fraco ali. Mas o Vitória pode ser eliminado também. E aí? A gente viu nos anos passados, aí CRB tirou o Ceará. Tudo pode acontecer, gente. Além de Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza, que já haviam avançado, já estavam classificados esses 4, também se classificaram para o mata-mata, Bahia, CSA, Ceará e Confiança, pelo grupo B. Cara, CSA e Confiança desbancaram o Náutico. O Náutico tem que se ligar nessa questão. Era um dinheiro que era muito importante, inclusive, para o Clube Náutico Capibaribe. Mas, enfim, ficou de fora. A bela taça aí da Copa do Nordeste. Desta forma, as partidas das quartas ficaram assim, com destaque para o clássico entre Bahia, Fortaleza e Sport Ceará, clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí você vê Vitória, que é o outro time que está na Série A, contra o Confiança, uma equipe vai pegar uma equipe mais fraca, Sport Ceará, que é um clássico, CSA e Ferroviário, é um jogo muito nivelado, e Bahia e Fortaleza é outro jogo nivelado por cima, que é os dois times da Série A. No meu ponto de vista, eu acho que não precisa nem explicar, são os dois melhores times do Nordeste hoje, Bahia e Fortaleza, sem dúvida, representam melhor assim, o futebol nordestino hoje. Tá aqui os lances, né, do Brasileirão, né, esse ano, que o Sport perdeu para o Ceará 2-0, e tem aqui, ó, a CBF ainda não divulgou as prováveis datas para o confronto, mas há possibilidade dos jogos ocorrerem antes, ainda este mês, dentro da parada do Campeonato Brasileiro por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, eu acho que é uma lógica, né? Se não tem data no calendário brasileiro e aí os times estão em recesso, não há coisa melhor, inclusive para o torcedor do esporte, ter jogo. E jogos importantes de Copa do Nordeste. Então, não é nada melhor que botar esses jogos da Copa do Nordeste, que é apaixonante, essa competição é apaixonante, para o time nordeste, para os times, para a torcida nordestina, que botar na paralisação aí da Copa de Clubes. E aí tem, na fase semifinal, também disputado em jogo único, comando de equipes com mais pontos, se enfrentarão o vencedor de Vitória e Confiança contra o vencedor de CSA e Ferroviário. Do outro lado,
Quem passar de Bahia e Fortaleza pega Sport ou Ceará. Pedreira, amigão, pedreira. Copa do Nordeste, eu acho que ela é emblemática por isso, porque sempre vai ter pedreira aí para você enfrentar. A premiação pela classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, cada um dos 8 clubes receberá a premiação de 550 mil. Já a vaga nas semifinais valerão uma cota de 770 mil. Na decisão, o campeão embolsa em prêmio de 2 milhões e 200, enquanto o vice 1 milhão e 400. Cara, muito boa a premiação, tá? É isso. A gente já passa aí uma régua na Copa do Nordeste e aí vamos falar do Daniel Paulista. É o que interessa o vídeo, né? Qual é o projeto e a meta do Daniel Paulista? Será que o Sport vai pensar de fato em ter Daniel Paulista para o ano que vem numa possível não ficada na Série A? Se possivelmente o Sport não ficar na Série A, será que o Daniel vai ser o treinador? Visto que o contrato é até dezembro, mas será? Enfim. Antes de mais nada, recadinho agora da Chácara Vale das Pedras, que é um dos patrocinadores master aqui do canal Janderfoot. Fica aí com esse paraíso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Voltamos, rapaziada, voltamos, né? Bom, link na descrição. E aí eu vou botar aqui agora, ó, o tema, o projeto com Daniel Paulista. Por que eu tô levantando essa situação? Eu vejo muita gente, vou até falar bem moderado para todo mundo ouvir o que eu tenho para falar, no meu ponto de vista. Eu vejo muita gente, muito torcedor do esporte, criando uma expectativa muito acima pela questão da chegada do Daniel Paulista, que é um cara que tem identificação com o clube, um cara que é ídolo do clube. Ele é ídolo, ele tem 4 títulos. Então, assim, Daniel Paulista dispensa qualquer comentário, tá? É um cara que fez gol, inclusive, na campanha da Copa do Brasil 2008. Eu fui pro jogo, inclusive, Sport e Vasco, 2-0. Foi uma chuva do caramba aquele jogo. Tanto Sport e Vasco quanto Sport e Inter. Choveu um pouquinho. Mas, enfim, Daniel Paulista, de fato, é um cara que é ídolo do esporte. Ele tem identificação, ele tem a marca da torcida, ele tem a marca do clube na carreira dele, né? Mas, e se o esporte contratou o Daniel com o intuito de resguardar um possível rebaixamento e montar o próximo elenco? O que vocês achariam disso? A gente está vivendo uma situação, o esporte está vivendo uma situação em que não tem nada garantido para nenhum treinador. Luxemburgo, Filipão, Abel Braga, Jair Ventura, Eduardo Batista, Mariano Sosso, qualquer um que viria, qualquer um ia pegar uma pedra chiando, uma batata assando, 3 pontos, 11 rodadas, lanterna. Porque se você já fez esse exercício mental que eu já fiz aqui, se o Sport ganhar 5 seguidas, ainda fica no risco de estar na zona de rebaixamento. Não é pela pontuação, mas é porque os outros também não vão deixar de pontuar em 5 rodadas. Vai perder todo mundo. Do 19º até o 15º, vai todo mundo perder em 5 rodadas e o Sport ganhar. Não acontece isso. Então, a natureza dos fatos é o Sport ganhar 5 e provavelmente ainda está em 17º. Essa é a natureza da parada. Então, assim, para você ter uma ideia de como é o esporte, a situação do esporte. A situação é caótica. Então, assim, e detalhe, né? Vamos dizer, se ganha 5 pontos, se ganha 5 jogos, 15, com mais 3, 18 pontos. Você vai virar o turno com 18 pontos. Vamos dar um exemplo. Virar o turno com 18, 20. É muito pouco, gente. Muito pouco. Né? Então, assim, geralmente o esporte virava com 27, 26, para tentar fazer alguma coisa no segundo turno. Imagine 18. Então, assim, para vocês terem uma noção. Então, Daniel, eu acho que é um treinador que tem uma envergadura de Série B. Tem.
ele tem uma envergadura da mini Série B dentro da Série A, porque eu classifico o Z4 a mini Série B do ano anterior. É tipo assim, os times que estão ali, Z4, praticamente vão jogar a Série B no ano que vem. Então, é uma mini Série B dentro da Série A, o Z4. Então, ele tem esse perfil, ele tem esse tamanho ali, né? De estar jogando a competição extra da competição da Série A. E tem gente que joga Libertadores, é uma competição extra. Tem gente que joga para a Sul-Americana, outra competição extra. O Sport joga a competição da zona do rebaixamento. Então, o Daniel, ele sabe o que é isso. Ele teve duas vezes esse prêmio de tentar livrar o Sport do rebaixamento e conseguiu. Na outra vez, ou nas outras vezes, ele meio que foi interino, né? E o outro foi estabilizado, né? Que não conseguiu montar um elenco bom em 2018. Então, gente, o Daniel Paulista, ele de fato, ele entra no gabarito de técnico de Série B, treinando na Série A. Aí eu te faço a pergunta: vocês veriam o Rafael Guanais, vocês pensariam no Rafael Guanais fazendo um bom campeonato na Série A? É impossível a gente olhar para o Rafael Guanais e dizer assim, pô, no Mirassol esse cara vai voar na Série A. Beleza. Tem equipes, todo ano é assim, tá, gente? Todo ano equipes vão focar na Sul-Americana, vão focar em campeonato da Copa Libertadores, Copa do Brasil, e depois foca no Campeonato Brasileiro. E aí o bicho pega com os times menores. Porém, gente, o Mirassol tá fazendo um campeonato perfeito. Por quê? Porque ele tá acumulando gordura, porque depois que voltar as equipes grandiosas, vai ter muito trabalho. Então ele tá acumulando os pontos aí. Por isso que eu tô falando. O Sport tá muito atrás de um Mirassol que vai mirar meio de tabela. Só o Mirassol como exemplo. Então, assim, não é uma garantia de que o Daniel Paulista ele vai fazer isso acontecer no Sport. Vai ser bem difícil. Mas o que eu friso nessa contratação é que ele possa ser o treinador para o ano que vem. Ele tem total condição de ser o treinador do Sport na Série B do ano que vem. Porque hoje não dá para eu acreditar que o Sport vai ficar. E não é pessimismo não, gente. Eu estou indo pelos números, estatísticas. Nenhum time na história conseguiu isso aí. Para mim, Souso, Eduardo, Luxemburgo, Abel, qualquer um que viesse, não ia conseguir. Não ia conseguir. Esse é meu ponto. Eles não iam. O Sport, do meu ponto de vista, assim, né, na questão do projeto, o Sport não contrataria, se eu fosse o Sport, para um treinador para manter-se. Manter-se é meio que um bônus de se conseguir. Sacou? Tipo assim, ó, tu vai conseguir ter uma bonificação. E aí, show de bola. Deve estar no contrato renovação automática, etc. Algumas coisas atreladas de um contrato. Com certeza deve ter. Mas, no meu ponto de vista, o Sport teria que trazer um treinador para focar no ano que vem mesmo. Eu acho que esse ano já foi. Entendeu? É difícil para o torcedor imaginar isso. Então, assim, talvez a gente reflita um pouco sobre isso. Talvez. E eu vou dizer, tá para nascer alguém com coragem, feito eu aqui, para falar isso pro torcedor. Porque não é fácil falar aqui pro torcedor que não vamos conseguir. É mais fácil abrir um vídeo aqui e falar pro torcedor. Vamos aguardar. Vamos ver no que dá. Sempre jogar. Tipo assim, jogar para o torcedor, jogar para a galera, como dizem, né? Muitos canais fazem isso. Joga para a galera para não ter um partido e não perder seguidor. E não perder inscrito. Eu não tenho muita importância com isso, não. Então é isso. Eu falo a verdade, porque eu acho que o torcedor tem que ser verdadeiro também. E eu acho que tem que passar isso pro torcedor. De verdade, tá? Mas vamos lá, né? Paulista falando com o torcedor. Falando com o torcedor. Eu entrei aqui na página do Sport, aqui no Twitter. Então, vamos aqui mostrar, né, o Daniel Paulista, né, o vídeo do Daniel Paulista falando com o torcedor.
em tela agora para vocês, tá? Alô, torcida rubro-negra, estou aqui gravando esse vídeo para mostrar a alegria que estou, a satisfação que é, mais uma vez, poder estar vestindo a camisa rubro-negra no comando técnico da equipe, equipe onde nós construímos histórias inesquecíveis juntos e mais uma vez nós estamos aqui para escrever novamente essa trajetória, uma trajetória que temos inúmeros obstáculos pela frente, desafios enormes, mas que já provamos que juntos podemos superar qualquer desafio. Contamos com a ajuda, com a presença, com o apoio de todos nessa caminhada longa que teremos pela frente, mas mais uma vez podemos escrever novamente uma história vitoriosa no nosso clube. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Bom, tá aí, né? A palavra do Daniel Paulista, né? O primeiro vídeo, né? Mas aí teve o anúncio, né? Do Daniel nas redes sociais, o anúncio do esporte. Foi mais cedo, né? E aí saiu já em todos os vídeos, em todos os canais, né? Saiu aí no Instagram também. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Saiu aí, ó, a foto do Daniel. Isso aí foi na época da Copa do Brasil e Libertadores, né? Daniel Paulista posou para essa foto aí. Então, assim, o Daniel Paulista é um ídolo do clube, né? É um ex-jogador que se identificou bastante, né, com o esporte, inclusive deu ônus para o esporte, né? Foi aquela coisa de conseguir, o esporte conseguiu o CT que tem hoje, graças à venda dele, né? Então, o Daniel, ele tem essa identificação. E o esporte fez o anúncio, né? Campeão da Copa do Brasil 2008, com passagens pelo Leão, é o nosso novo treinador. Seja bem-vindo de volta, professor. Que seja uma caminhada de muita vitória. Vou ser bem sincero para vocês, eu estou muito otimista com essa passagem do Daniel Paulista. Eu acho que é um cara que amadureceu muito, é um cara que não tem a mesma coisa de início de carreira ali, é um cara que já teve solidez em alguns trabalhos, CRB foi um deles, né? O Guarani, ele quase bota o Guarani na Série A, vamos lembrar. O Guarani passou perto, acho que foi em sexto, né, na Série B, né? Então, assim, é um treinador que já bateu ali 2 vezes seguidas ali na quinta, sexta colocação e tá provando, né, que é um treinador que está amadurecendo, né? Foi campeão paraense agora com o Remo, tinha 14 jogos, 7 vitórias, ou seja, mais de 50% de aproveitamento, porque ele teve 2 empates, aliás, 5 empates e 2 derrotas. Então, Daniel, sem dúvida, é um jogador que marcou e é um treinador que está amadurecendo. No meu ponto de vista, é isso. Bom, já falamos sobre o Daniel. Reflitam sobre essa questão do Daniel possivelmente ser um cara que foi contratado para manter-se para o ano que vem. E não é uma coisa absurda isso acontecer. Por quê? Porque o Vitória já fez isso, o Ceará já fez isso, o Bahia já fez isso, o Grêmio já fez isso, o Palmeiras já fez isso. Quem não lembra, o Palmeiras quando caiu com o Gilson Kleina. Ele manteve o Gilson Kleina para subir e depois foi demitido. Ele subiu e depois foi demitido. Então, assim, isso já aconteceu em algumas outras equipes, em alguns outros clubes. E, de fato, eu acho que o Daniel tem, sim, o DNA do esporte na competição que o esporte hoje está se permitindo, né, pertencer, que é o Z4 e também, possivelmente, se não conseguir. Porque, assim, se o esporte fica na Série A, ele pratica uma história, ele escreve uma história. Vai ser o único time da história a conseguir isso. Então, assim, né, é uma coisa que vai mudar o patamar, vai mudar a história, né, do Daniel Paulista. Bom, antes de me despedir de vocês, vamos mostrar aqui Bahia e Náutico, né? O Bahia ganhou de 3-1 de virada, o Náutico faz um golaço com o Bruno Mezenga, mas depois, ó, mais uma virada que o Náutico acaba tomando. E o Sampaio Corrêa toma a virada do Ceará. Vamos mostrar aqui para vocês, em tela cheia. Esse foi o lance. Esse foi o lance do gol, né? Tirando de tempo os 2 zagueiros ali e o goleiro, tirando no contrapé, 1-0.
Olha lá. Um gol. Mas aí, meus amigos, o Bahia respondeu. A falha da defesa do Náutico, né? Mostrou a fragilidade da equipe. E, pelo amor de Deus, dois caras, um marcando, vejam bem. Um zagueiro do Náutico marcando o outro. Eu nunca vi isso na minha vida. Um zagueiro marca o outro. Ó. E aí, meu amigo? Ficou sozinho ali o Pulga, né? Botou pro fundo da rede. E o lateral dando condição, né? E ele não derrubou o jogador do Bahia. Deu condição e ainda não derrubou o jogador do Bahia. Só digo uma coisa, né? O Bahia pressionou muito o Náutico no segundo tempo a ponto de fazer o 2-1. Pressionou bastante. Bahia, se não fosse o goleiro do Náutico, o Muriel, o Náutico tinha tomado uns 5. No mínimo. E aí o 2-1, né? A saída de novo do Muriel. E aí o gol que parece gol de pelada, mano. Bola pingada no primeiro pau. Todos os jogadores do Náutico meio que se enganaram ali na marcação. Foram ludibriados. E a barreira abriu, não sei, enfim. A barreira abriu, velho. A barreira abriu agora que eu tô vendo, velho. Olha lá. Barreira abrindo. Ó, passou no meio da barreira. Os dois jogadores. Só tem 2 jogadores na barreira. E os 2 abriram. Isso prova porque o Náutico tá na Série C, né? E aí, 3-1 deu números finais a partida. A outra partida foi Sampaio Corrêa e Ceará. E aí o Sampaio sai na frente, né? No cantinho ali, ó. Do goleiro do Ceará fazendo 1-0. Mas o Ceará foi na reação. E aí, pênalti. Alavanca, né? Eu acho muito infantil, velho, esse movimento. Não é nem pela questão de se foi ou não foi pênalti, né? Mas é que o jogador do Sampaio, ele bota o pé, ele bota a perna e finca a perna ali, dando o bote totalmente errado. Só por ele ter dado o bote errado, vou mostrar aqui de novo. Só por ele ter dado o bote errado, ele devia ser marcado pênalti mesmo. Porque ele deu margem, entendeu? Ele deu bote errado. Ele deu margem. Ó. Deu bote errado. Deu bote errado, não achou ninguém, o jogador foi tocado ali sutilmente, pênalti. Não tem nem o que contestar tanto. E aí, 1-1. E para sacramentar o 2-1, a virada, uma bola invertida da esquerda para a direita, gol do Ceará fazendo o gol da vitória, 2-1. Bom, vamos ver o que é que vai ter, né, a decisão que vai ser tomada na Copa do Nordeste das partidas aí, diário, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas dê aí a opinião de vocês sobre Daniel Paulista, esse projeto que possivelmente pode ser isso. Mas a esperança é a última que morre, né? Então, o Sport vai tentar, de todas as formas, tentar sair da zona de rebaixamento, mas para isso tem que ganhar bastante partidas para tentar sair dessa zona da degola, como lanterna, inclusive. Tá? Deixa tua opinião que é importante. Abraço.